Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, programa Entre Livros entrando na sua casa, no seu carro, no seu escritório, para trazer informações, esclarecimentos, né? Ideias úteis para ajudar aí na formação intelectual de quem está acompanhando. A gente está hoje aqui recebendo a autora Mabel Teles, ela que é graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com especialização em Didática do Ensino Superior e mestrado em Administração. A Mabel já esteve aqui no programa em outras oportunidades, ela é autora também do livro Zéfiro, né? Para Identidade Intermissiva de Valdo Vieira, e a gente vai estar falando hoje do primeiro livro que ela publicou, Profilaxia das Manipulações Conscienciais, né? A gente vai ter muita coisa para falar dessa obra, porque ela envolve várias áreas, né, Mabel? Primeiramente, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Obrigada, Rose, obrigada pelo convite. A gente vê que esse tema, ele envolve várias áreas, vários âmbitos, né, Mabel? E aí você começa falando, né, aqui principalmente sobre a questão da consciência manipuladora e a consciência manipulável. E aí a minha primeira pergunta é o seguinte, consciência manipuladora anticosmoética, mas se a consciência é manipuladora, já é anticosmoética, a gente parte desse princípio, não é isso? Ou existe algum tipo de manipulação positiva? Isso não existe, né? Pois é, mas você sabe que esses termos que são muito fortes como manipulação, eles trazem realmente um significado bem patológico, né, Rose? Então, a gente está habituado a usar esse termo de uma maneira bem negativa. Mas, em tese, você poderia dizer que é um tema neutro. É mesmo? Explica pra gente. Embora 99,9% Ah, das vezes ele é usado, a manipulação é usada de maneira negativa. Mas você veja uma coisa, se você pegar o termo manipulação, o que que é? É colocar a mão, é movimentar, é mexer, é articular. Então, nesse aspecto, ela pode ser um sinônimo de uma articulação positiva. Embora, como eu estou falando, no nosso dia a dia, a gente use muito mais, né? A gente conheça muito mais o lado negativo. Existe até um verbete, uma entrada no DAC lá do professor Valdo, né? Dicionário de Argumentos, que ele traz a manipulaciologia. E esse entrada, ela é homeostática. Ele fala todo o lado homeostático do conceito, mas ele puxou, obviamente, para os amparadores, ele puxou para uma série de outros fatores. Mas é como você bem disse, a grande ênfase desse vocábulo, ele é realmente negativo. Por isso que, na hora de escrever, a gente optou por colocar o anticosmoético para não ter dúvida de que a gente estava falando do lado patológico. e aí vamos falar então da consim, né? Da consim não, né? Porque também pode ser consciente, né? Da Pode. manipuladora e da manipulável, né? Não, Nada. manipulável. Então, o que que é a tal de manipulação, né? E a consciência ou a consciência manipuladora? É aquela que, de alguma maneira, influencia o outro, altera o destino do outro, altera a pensenidade, altera as energias da outra pessoa, das outras consciências, em benefício próprio. Então, essa coisa do benefício próprio, esse olhar, é o que faz a manipulação ser patológica. Porque você pode fazer tudo isso em benefício do outro, se você tiver discernimento, né? Por exemplo, um educador, ele pode orientar, não é a manipulação negativa, mas ele pode articular uma personização para ajudar o discente, né? Mas o que a gente traz no livro não é esse enfoque. Então, ela vai ser patológica no sentido de que ela tira proveito da outra pessoa em benefício próprio. E aí você pode ser, por exemplo, uma manipulação
de ideia, então você inculca uma ideia na pessoa porque você quer que ela siga uma determinada linha que para você é vantajoso. Pode ser uma manipulação afetiva, emocional. Então a pessoa faz uma chantagem emocional sobre a outra pessoa para ganhar vantagem disso de alguma maneira, nem que seja energética, né? Ou, por exemplo, um papel de vitimizado que às vezes vai fazer isso para ganhar atenção. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer uma manipulação energética. Aí, por exemplo, a Concener, o que que ela faz? Ela drena a energia, né? A consciência energívora, ela drena a energia do outro, ela pode fazer uma sedução, que a gente chama de holochacral, é uma sedução a partir das energias e dos chakras, para minimizar o discernimento do outro e ela tirar proveito. Então, você vê, toda vez que a gente chama de uma manipulação patológica, a gente está baixando, rebaixando o nível de lucidez da outra pessoa, para benefício próprio. Então, acho que uma unidade de medida aí seria o quanto essas artimanhas fazem com que as pessoas pensem com menos lucidez e menos discernimento, né? E aí a gente pode concretizar que sim, que seria uma manipulação patológica. Agora, existem pessoas, consciências, que elas vivem assim, manipulando os demais, até por uma inconsciência, uma inconsistência pessoal, uma carência de todos os gêneros, como se ela não soubesse viver de outra maneira. É a maneira dela funcionar. Então, ela está naquele tipo de tirar proveito em tudo o tempo inteiro, é um tipo de um padrão penseiro, né? Que é, no fundo, né, Rose, um assediador. Pode ser um mini assediador, pode ser um mega, mas é alguém que está usurpando alguma coisa de alguém. Então, essa, na sua pergunta, é a que seria a consciência manipuladora. Agora, a consciência manipulada ou manipulável é justamente a vítima do algoz, né? Então, é aquela que está do outro lado da plateia e ela está sendo, de alguma maneira, marionetada pelas mesmas coisas, por ideias, ideologias, emoções, energias, fanatismos, crenças, o que a gente quiser aqui abordar em termos de mudança de comportamento. E aí, essa manipulada, ela se permite isso, né? Que é até uma pergunta que a gente poderia fazer. Por que que ela se permite, né, ser manipulada? Às vezes existem ganhos secundários, ela sabe que está sendo manipulada, mas ela prefere essa situação, o que já é mais complexo ainda, né? Porque ela já não é tão vítima assim, ela é coalgoz, mas também pode ter a manipulada inconsciente mesmo, né? Aquela pessoa mais ingênua, uma pessoa com baixo nível de discernimento, com baixo nível de informação. Então, ela é levada no bico, vamos chamar assim, com mais facilidade, né? Então, geralmente, ela tem algum traço vulnerável, que é o alvo da manipulação do outro, né? Então, são pessoas mais vulneráveis em algum aspecto. Quais deles? De novo, pode ser um aspecto mental, ideológico, pode ser um aspecto afetivo, pode ser um aspecto energético, ou até mesmo somático. Você falou da questão ideológica, eu estava pensando justamente nisso, porque trazendo uma casuística pessoal, eu tive envolvida, né, em determinada linha aí política, e quando eu rompi, eu levei muitos anos para perceber o quanto que eu tinha de lavagem cerebral, porque é como se fosse um funil na forma de pensar, que você não vê nada fora daquele âmbito, né? E só depois que você sai é que você fala, nossa, existe mundo lá fora, né? Então, Perfeito. e aí assim, tem uma ingenuidade, vamos dizer assim, né? Trazendo meu caso,
uma ingenuidade no sentido de que você acha que aquela é a melhor alternativa, que aquela é a melhor política e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem uma criticidade, porque não há questionamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de manipulação mais ideológica. Assim. É muito interessante, quem sabe, dos tipos de manipulação que existe, a ideológica ela que permeia muita coisa, né? Por quê? Porque a ideológica, ela combina ideia com paixão. Paixão no sentido de estar apaixonado, né? Então, quando você se apaixona por uma ideia, a probabilidade de você ser manipulado ideologicamente falando, e até mesmo manipular os outros a partir dessa ideologia, é muito maior. Porque a paixão reforça a ideia errada, né? E aquela certeza absoluta de que aquela é a melhor ideia. E aí aquilo vai gerando um retropensenidade, né? De um reforço pensênico em cima da própria ideologia, que vai gerando isso que você está falando de lavagem cerebral. Então a pessoa ela vai se enredando na própria paixão pela ideia e ela não vê mais nada, porque a gente sabe que a paixão cega, né? E agora eu estou dizendo, inclusive, a paixão afetiva, né? Quando a pessoa está muito apaixonada por outra, que é geralmente no início do relacionamento, ela não vê os defeitos do outro. Ela só vê trafora, ela não vê trafar. Quando a paixão abaixa, o discernimento aumenta, ela já começa a, mas ele tem isso, fulana tem aquilo. Você já começa a ver a outra pessoa na sua integralidade, né? A mesma coisa com a ideologia. Se a gente se apaixona por uma ideia, dificilmente, como você mesmo diz, você consegue ver os furos da ideia. Você consegue ver as lacunas da ideologia, porque toda ideologia ela é um recorte de realidade. Então, ela sempre será restrita. Ela nunca vai poder ser abrangente, a não ser que a gente fale de universalismo, mas aí já é outro parâmetro. Mas essas ideologias que tem na sociedade, qualquer que seja, ela é sempre limitadora e limitante, a partir do próprio corpo dela de ideias, né? Então, quando a gente tem uma certa simpatia ideológica por alguma linha, seja ela qual for, a gente tem que saber que aquilo é apenas um recorte de realidade. Então, ela não é a realidade toda e está muito longe de ser uma realidade toda. Por isso que ela é uma ideologia, ela é uma parte do conjunto de ideias que a gente pode ter aí nesse mundão, né? Nesse universo. Mas só que quem entra nisso é como a pessoa que está apaixonada, ela só vê aquela pessoa. E ela só vê aquele corpo de ideia. E aquilo se torna o mundo dela. E quando ela vê, ela já embarcou. E às vezes isso dura, né? Pois a gente sabe que pode durar até mais vidas, na mesma linha de raciocínio ideológico, que é quando o professor Valdo chama de lavagem paracerebral. Então, a consciência ela não apenas teve a lavagem deste cérebro, mas ela tem a lavagem do paracérebro. E ela vai levando aquilo, muitas vezes, vida após vida, até que ela consiga se libertar, pouco a pouco, daquele corpo ideativo e enxergar o mundo de outra maneira. Mas até que isso aconteça, ela vai ser manipulada e ela vai ser manipuladora, porque ela está convicta que ela está certa. Eu pensei nisso, porque a pessoa, tudo bem, ela foi manipulada para ela pensar daquele jeito, mas ela passa a ser uma manipuladora na hora que ela propaga e ela tenta convencer as outras pessoas de que aquela é a melhor ideia, né? Ela passou a Ela ser se manipuladora. torna um soldado ideológico, né? Aquele que vai levantar a bandeira pela ideologia, vai lutar por um corpo de ideias, vai. E aí é bacana isso, né? Porque no seu livro você fala da revolução intraconsciencial,
que já não é mais só a bandeira, né? Calma, calma. Vamos olhar para a gente e mudar lá dentro, né? Aí ela começa realmente a reciclagem, inclusive ideológica. É. Mas vamos lá, tem muita coisa. Agora, isso a gente pegou um recorte que é a questão da ideologia, mas existe a manipulação em vários âmbitos, né? Você, uma vez, você falando do seu livro, eu me lembro que você falou sobre a sua experiência na publicidade, né? O quanto que tem. Fala um pouquinho aí dessa área, porque também ela é recheada, né? É rica. A área da comunicação, de Comunicação. maneira geral, ela é muito complexa e a gente tem que cuidar bem. Ainda mais a comunicação social, que é aquela que pega a sociedade como um todo. Por exemplo, a imprensa, né, o jornalismo, a publicidade, os entretenimentos, por exemplo, cinema, TV. Então, é aquela coisa que massifica a informação e atinge muita gente, né? Então, por exemplo, eu fui escrever esse livro porque eu sou formada em publicidade, embora eu nunca tenha atuado assim muito, eu fui professora, mas não de campo, foi mais leve, né? E quando eu conheci a Conscienciologia, veio aquele conceito, né, de cosmoética. E quando eu entendi o conceito de cosmoética, eu falei, nossa, mas a publicidade, ela está longe disso. Por quê? Porque a publicidade, ela usa a persuasão para convencer. Então, veja, é a persuasão para convencer o outro de que o produto é melhor. E nessa persuasão existe N técnicas, né? De você ludibriar, ou você encantar, ou você emocionar, ou você envolver o outro a favor da sua marca, a favor do seu produto, e assim por diante. Então, veja, não é cosmoético, né, quando se usa esse tipo de artifício. E foi aí que eu falei, não, eu preciso trabalhar esse assunto e vou escrever um livro sobre esse assunto. Então, se você vai pegar a publicidade em si, que é a sua pergunta, você vai ver, por exemplo, textos que estão no imperativo. Então, assim, ó, faça, compre já, venha. Esses comandos, eles alteram a maneira da pessoa raciocinar, e se ela não tiver, assim, muito alerta, ela vai, porque aquilo vai repetindo, venha, compre, clique, faça, né? Então, essa é apenas uma das artimanhas, mas existe o problema da imagem, existe o problema das cores, existe o problema da narrativa, existe o problema da fotografia, existe o problema do vídeo, que é todo com música, tudo que envolva a pessoa naquele enredo. E normalmente, não digo normalmente, mas em muitas vezes, a publicidade, ela pega na vulnerabilidade do consumidor. Então, por exemplo, você quer ficar mais bonita? Então a pessoa já está vulnerável, ela já se acha feia. Compre produto tal, né? Esse produto vai te deixar, não sei o quê, papapá. Então você vê, se a pessoa já tem baixa autoestima, de algum modo, aquele tipo de argumento pode ser que interesse para ela, porque ela acredita que aquilo ela vai se sentir melhor, vai preencher uma carência, blá, blá, blá. Então, você vê que a manipulação, independente da publicidade, ela sempre vai pegar na vulnerabilidade da pessoa. E ali ela entra, né? Pode ser, como eu disse, emocional, mas pode ser ideológico. A publicidade faz isso muito bem feito. E as pessoas nem sequer percebem, muitas vezes, que aquilo entrou na cabeça dela. Entrou e ficou, né? Se ela vai gerar venda propriamente dita, não sei. Mas o conceito em relação àquele produto foi passado, entende? Aquilo pode reverter lá na frente. E a Enfim, repetição também, né? A repetição também, né? sim, porque se você repete e inconscientemente o seu cérebro ele vai fixando essa informação e de repente aquela repetição se torna verdade para você, né?
É aquela história da repetição da mentira, várias vezes repetindo uma mesma mentira, quando você vê, está todo mundo acreditando naquilo, que é o que o político usa. Então, são técnicas, existem várias, né? A gente só falou de algumas aqui, e que embasam essa comunicação mais massiva, né? Que atinge uma grande parcela da sociedade. Bom, Mabel, a gente vai aqui chamar os nossos comerciais. Pessoal, fique aí antenado. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre a profilaxia das manipulações conscienciais. Não está entrando a vinheta. Só um minuto. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje Mabel Teles sobre a profilaxia das manipulações conscienciais. E depois a gente vai falar da profilaxia, né, Mabel? Porque a gente está falando ainda do processo da patologia, né? Que é uma patologia. Você traz aqui a questão do poder, né? Primeiro, posição, poder, poder, posição, prestígio. Isso tem relação com o poder. O poder da manipulação, em que sentido? É no sentido daquilo que você falou de levar o outro a fazer o que você quer? Muitas vezes a manipulação, ela visa o poder. O manipulador visa a posição de poder sobre o outro, né? Então, por exemplo, você pega ali uma área de um autoritarismo, uma área agora que você estava falando de política, né? Aqui, ou às vezes até mesmo dentro das empresas, né? A pessoa, ela almeja poder. E para chegar nesse poder, ela manipula. Aí depende da área onde ela esteja, pode ser até na família dela, né? Mas o vislumbrar uma posição de poder faz ou deflagra para a pessoa, assim, vamos dizer, mais imatura, posturas manipuladoras no sentido de estar naquela posição. Ela almeja aquela posição, então ela cria artimanhas. Isso tem muito, né, Rose, na área política, tinha muito isso na monarquia, muito na aristocracia, aqueles jogos de poder dentro da própria corte para poder usufruir de alguma benesse que vinha do poder, né? Daquela família que estava empoderada ali na monarquia. Então, você via, tinham muitas pessoas que ficavam em volta, né, desse poder maior, almejando esse poder e querendo, então, ver o que conseguiria fazer para chegar mais perto do poder, né? Isso é o problema bem político. Eu estou falando da monarquia, mas pode ser em qualquer lugar. É o problema do político, né? Querendo fazer essas artimanhas. E aí tem conchavos, aí você tem certas amizades que a pessoa fazia naquela época, ou ainda faz na política, para ganhar certas facilidades. Existem uma série de possibilidades aí que podem ser usadas para se almejar. E, no caso, não é só poder, né? É poder, é posição e é prestígio. Então, a gente pode colocar esse trinômio, que foi o que eu coloquei aí no livro, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer poder, ela quer prestígio. Ela quer ser reconhecida, ela quer que as pessoas aplaudam, quer ser vista bem pela comunidade onde ela está, ou pela política, seja lá onde ela está. Então, até nem é, por exemplo, só dinheiro. Não é, às vezes, dinheiro. Às vezes, o prestígio é mais importante para ela do que o próprio dinheiro. A gente vê, por exemplo, artistas que manipulam mais pelo aplauso do que pelo dinheiro. Ah, perfeito. Eles são carentes de energia. Então, eles vão criar artimanhas para receber aplauso, não que a gente seja contra aplauso, tá? Mas por quê? Porque nem é o dinheiro que eles estão querendo, e às vezes também não é o poder, mas é o prestígio na classe que eles se encontram.
ele se tem uma posição de autoridade, ele é bem visto. Então, veja, tudo isso é alvo, né, de ser manipulado e de manipular. Então, por isso que a gente colocou esse trinômio aí, para dar uma ideia nesse sentido. Tinha um seriado que chamava House of Cards, que era um pressuposto presidente dos Estados Unidos, como a primeira-dama lá, e eles faziam uma série de falcatruas. E aí, dentro de uma artimanha que eles montaram, algum que era assessor do presidente fala assim para ele: mas isso não vai te trazer dinheiro. E ele falou assim: meu amigo, mas quem quer dinheiro? Eu quero é prestígio. Está entendendo? Então, é interessante, são valores, né? Ele tinha isso como valor na vida dele. E aí ele manipulava, se permitia manipular de todos os tipos, porque ele tinha uma intenção lá na frente a favor dele. Nossa, perfeito. E aí você traz aqui alguns tipos, né, algumas áreas, né, na questão da política, publicitária, e aí vem a questão da doutrinação religiosa. Essa é grave. Essa é daquelas que vende para cérebro, né? É, é. Que você estava abordando antes, porque às vezes são vidas e vidas que a pessoa fica envolvida, né? Então, você vê, quando você fala dessa religião, às vezes tem até uma postura fanática, né, em relação à religião A, religião, uma coisa meio extremista. E eu não sei, mas pelo que eu já estudei nesse assunto, eu tenho essa hipótese, sabe, que às vezes a pessoa vem numa vida, numa religião X, na outra vida na mesma religião, mas pode ser que na outra ela mude de religião, e na outra ela pode ser que entre em outra religião. E aí, por quê? Porque o traço é o fanatismo. Ah, ok. Ela não reciclou o fanatismo, ela reciclou a linha religiosa, até pelo local que ela nasceu, etc. Às vezes naquele ambiente tem uma religião X, não tem a Y, né? Mas o traço desse fanatismo e dessa crença, ela perpetua, às vezes, várias vidas. E aí ela mantém-se na religião. Outras vezes, por exemplo, a pessoa, pela minha hipótese, ela foi política, ela foi religiosa, ela foi publicitária, então ela mudou, mas o traço é o mesmo, é a persuasão. Então, o político é persuasivo, o religioso também é. Então, o traço não mudou. O problema é mudar o traço, né? Nessa reciclagem que a gente pode fazer dentro dessa área, às vezes não adianta mudar só a linha, tem que mudar o traço, né? Isso que é bacana no estudo da Seriexis, né? De a gente ver como às vezes demora para a pessoa conseguir, para todos nós, né, conseguirmos virar a chave e fazer essa reciclagem mais profunda, né? E aí você estava falando me veio a ideia também do advogado que Muito, faz numa audiência, não, é audiência que se chama, né, sim. para defender o seu cliente, um criminoso, muitas vezes, né, para poder convencer o jurado. Então, a pessoa também pode ter sido advogada. Não, você lembrou bem, porque essa área do direito que exige muita retórica, de argumento, é uma área muito argumentativa, né? Então, você argumenta daqui, argumenta dali, puxa uma lei lá, tem que ser bem rápido e tem que ter uma retórica, em algumas situações, e até uma certa encenação para convencer, né? Então, há pessoas ali que são mestres nisso, né? Mas muito mais do que o publicitário, diga-se de passagem, né? Então, você vê, essa é uma área que você lembrou muito bem, e ela dá nó em pingo d'água, porque ela tem uma argumentação muito rápida e com um timbre de voz, uma entonação, uma encenação, um histrionismo, e tudo junto e misturado, e um carisma, muitas vezes, que daí aí foi mesmo, aí pronto, engole todo mundo.
É. É muito complexo, sabe por quê, Rose? Porque a manipulação, olha o que eu vou falar, ela exige muitos trafores, mal utilizados, mas são trafores. Entende isso? Vamos falar de alguns? Por exemplo, a oralidade é um, o laringochakra, ou a escrita, ou a encenação, ou a argumentação, ou ataque pensenidade. Entende? Então, a manipulação do manipulador mais complexo, né, mais avançadinho, se é que eu posso falar assim, ele usa o trafor, que seria para impulsionar a evolução dele, para afundar mais. Porque, no fundo, ele usa um traço que vai gerar interprisão grupo kármica. E isso que é muito complexo de entender, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente usa um traço que é bom para ir para a baratrosfera. Entendeu o que eu quero dizer? Ao invés de ser um traço que leve a pessoa para a comunidade extrafísica depois da morte biológica, é um traço que une a pessoa na interprisão grupo kármica. E ele é um traço neutro. Porque você vê, por exemplo, a ataque pensenidade, ela é neutra. A oratória é neutra. Entende? E poderia ser uma oratória para fazer tares. Poderia ser um ataque para a insanidade para fazer esclarecimento, tanto oral quanto escrito. E a pessoa usa de outra maneira, entende? Então, aí vem uma complexidade no estudo do holocarmo, né? E aí você traz aqui mais 3 áreas, né? Que umas são aceitas, aí essa realmente é complexa, né? Não, Porque os grupos são envolvidos de tal forma que a criticidade é zero, né? não, ali já é mesmo que a gente chama assim de comunidade, né, intrafísica, mas bem baratrosférica. Porque a situação ali de vampirização, de assédio, de interassedialidade, ela é muito forte. Porque a pessoa perde até a identidade própria, né? Às vezes a pessoa entra numa seita, ela muda de nome, ela não se veste mais como ela gostaria de se vestir, ela tem uma série de comportamentos que ela tem que reprimir, enfim, ela se molda, né? Então, é uma situação agora já bem mais profunda e séria, né? Bem séria essa daí. Então, quem sabe seja das piores, né? Que a gente vê em termos de lavagem cerebral. Ela é bem pesada, vamos É. falar assim. É engraçado que hoje eu estava comentando com uma pessoa sobre a questão de relacionamento, e aí eu lembrei o professor Valdo, né, falando assim que todo relacionamento tem que ter as rugas, tem que ter as briguinhas, as discussões, ninguém é igual a ninguém. Se não houver, um está manipulando o outro. É essa abordagem que você traz aqui na questão da dupla É evolutiva. isso, é isso. Porque olha só, a dupla evolutiva é de igual para igual. Claro que um vai ter um trafor que vai puxar duplo, o outro tem o outro, não está tudo certo. Mas tem que ser evolutivo para ambos, né? Não pode ser alguém sugando o outro, ou alguém se aproveitando do outro apenas, né? Tem que ser uma via de mão dupla no sentido de assistência, né? Quando há um relacionamento afetivo manipulador, sempre existe um vampirizador e existe um vampirizado. E um acordo tácito entre eles. Eu faço o meu papel de vampirizado, você faz o seu papel de vampirizador e vão para frente. Num relacionamento patológico, é a escolha deles, né? Mas isso é bem diferente de um duplismo, né? Que é esse conceito libertário que o professor Valdo propôs, de um relacionamento libertário e não de interprisão, né? Então, geralmente, quando tem um casal, aonde há interprisão é porque há manipulação. Alguém está levando vantagem, ou energética, ou financeira, ou afetiva, ou de posição, alguma coisa está acontecendo ali e que não é 50-50. E a gente nem Tem pode sempre dizer que é evolutiva nesse caso, né?
Não é evolutiva. Nesse caso, é É um patológica. relacionamento. É um relacionamento, exatamente. Ela não é evolutiva, ela é interprisional. Não sei se eu me confundi na hora de falar, mas ela é interprisional, diferente do duplismo. O duplismo, ele é libertador, né? O outro não. O outro é aquele que vai renascer de novo, vai ter que rever aqueles colegas, vai ter que atender, entendeu? Vai ter que reeducar. E aqui vai todo aquele processo que todos nós estamos fazendo nas suas áreas particulares, né? Cada um fazendo na sua seara esse serviço. E aí, a última área que você traz aqui é a questão da. Quer dizer, eu vou inverter a ordem, mas você fala da questão da educação. Você já, en passant, você já falou aí do professor, né? É, porque às vezes existe ideologia na educação, né, Rose? Ah, sim. E quando a ideologia ela é muito forte naquele corpo docente ou naquela instituição, aí já é manipulação pura. Então, quando você vê, por exemplo, um órgão da imprensa, que ele tem um viés ideológico, você já sabe que ele tem um viés ideológico, tudo bem. Não é bom, mas você já pode, né, perceber. Mas na educação, às vezes, a criança, o adolescente, não tem muito discernimento. A gente adulto já não tem, muitas vezes, imagina o adolescente e a criança. E aí você tem uma inculcação ideológica sobre aquela criança. Aquilo vai vincando fortemente e é difícil, porque para depois você conseguir que aquele indivíduo se liberte dessa inculcação que veio da educação, não é fácil. Por isso que o professor, seja ele qual for, ele tem que mostrar, né, com uma certa isenção, várias facetas do aprendizado. Se ele começar a puxar muito para um lado, que geralmente tem um viés político, ele corre o risco, né, de estar fazendo uma inculcação na cabeça do discente, né? E aí é uma manipulação na área da educação. Muito bem, a gente aprendeu um pouquinho aqui sobre o processo, né, da manipulação consciencial. Nós vamos agora chamar os nossos amigos patrocinadores, mas fique aí antenado, porque a gente volta daqui a pouquinho depois do nosso comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Profilaxia das Manipulações Conscienciais é o livro que a gente está hoje aqui conversando com a autora Mabel Teles. Mabel, vamos falar da profilaxia agora? Primeiro, Bom, como que a pessoa faz para ela identificar que ela está sendo manipulada? posso fazer uma coisa antes? Como Pode. é que o manipulador recicla? Daí a gente chega lá, no Ah, manipular. ok. Porque existem as duas coisas, né? Então, aí vai ser, quem sabe, mais fácil de entender o outro lado. O manipulador, ele vai chegar um momento que ele vai ter que reciclar esse traço. Não tem como, né? E a pergunta é, como é que ele chega nisso? Como é que ele percebe que isso não é o ideal, né? Então, assim, existem vários caminhos, mas eu acho que o caminho mais profundo na intraconsciencialidade é quando ele começa a entender o para-direito do outro e entender que ele não está acima de ninguém e nem é melhor de ninguém que ninguém e nem tem mais direitos do que as demais pessoas. Quando ele começa a identificar essa realidade do para-direito, embora ele nem saiba que se chama para-direito, ele não sabe. Mas ele começa a cheirar o respeito pelo outro, né? Pela individualidade do outro, pela vontade do outro. Aí eu acho que ele começa a reciclar o traço dentro dele, sabe?
E fala assim, olha, peraí, vamos com calma, as pessoas têm direito de ser o que são, de fazer com a vontade própria delas, a vida não é minha, é delas, e aí isso vai não crescendo, né? Até que, claro, né, Rose, se a pessoa chega num curso intermissivo, ela já caminhou muito nisso, e o curso intermissivo chancela e abre uma série de outras possibilidades, por exemplo, a cosmoética, o universalismo, o próprio para-direito com esse nome, ou com outro nome que derem lá. Enfim, aí ela expande. Ela vai entender, por exemplo, também o holocarma, ela vai entender que essa manipulação, na verdade, gera um grande efeito patológico sobre ela mesma, né? Porque a vida não acaba numa vida humana, ela vai continuar e vai reencontrar os coleguinhas dela. Então, quando ela começa a ver o cenário, ela fala, nossa, mas não é, o caminho não é esse, né? Então, ela tem que fazer essa reciclagem íntima. Agora, o manipulado, para perceber que está sendo manipulado, ele tem que começar a questionar, e isso às vezes demora, né? Demora muito tempo, se a vontade dele, e, vamos dizer, seja ela qual for, ela está sendo usurpada. A vontade, os direitos, a expressividade, às vezes os bens, né? Se ela está perdendo essa noção de limites. Agora, veja como é complexo isso. Vocês vão pegar, voltar aqui na religião, né? A religião faz assistência. Ela faz assistência. E, às vezes, a pessoa ela entra para a religião porque ela quer doar a assistência dela, né? E ela está bem intencionada. Você não pode dizer que ela não esteja bem intencionada, ela está bem intencionada. Mas falta o discernimento para o manipulado ali, para entender que aquela verdade absoluta que está sendo imposta para você, manipulado, ela foi inquestionada, ela não tem questionamento, não tem vamos dizer assim, uma prova mais empírica, não tem uma autoexperimentação, né? Então, quando isso acontece, a boa intenção dela, sem discernimento, é colocada em xeque. Porque ela percebe a incongruência, a inconsistência daquele corpus dogmático. Mas é como eu disse para você, para ela chegar nesse ponto, quantas vidas? Para ela falar, mas será que isso é assim mesmo? Né? Para ela começar a perceber que ela foi manipulada até agora. E se ela foi manipulada, ela manipulou. Isso é minha parte, meu princípio é esse. Todo manipulado manipula. Não dá para ser só manipulado. Então esse questionamento faz parte do processo da profilaxia. Se a gente volta lá na ideologia que você trouxe lá no começo, quando é que a gente deixa de ter um fanatismo ideológico? Quando a gente começa a pensar e refletir se aquilo é o ideal. Mas até chegar lá, né? Até chegar nesse ponto, já comemos muito feijão, né? Então, o que seria uma profilaxia? Sempre questionamento, questionamento, questionamento o tempo inteiro. Mas essa pessoa falou para eu fazer isso, mas por quê? Mas esse é o ideal? Mas isso tem fundamento? Mas é assim mesmo? Né? E isso às vezes é mais difícil para aquela pessoa que adora verdade pronta. Ela adora uma autoridade colocando regras. Se a pessoa gosta demais de autoridade colocando regras, ela é mais facilmente manipulada. Pode até não ser, mas ela é mais fácil, né? Porque ela gosta. E outra, ela gosta de coisas que não gerem dúvidas nela.
Porque a dúvida Falsa gera conflito. segurança, né? Exatamente, gera um conflito. Então, veja, o manipulado, para sair dessa situação, ele tem que aprender a questionar, ele tem que aprender a ter dúvida, ele não pode se sentir seguro na incerteza, ele tem que questionar a autoridade, ele tem que questionar argumento de poder. Isso tudo, ele tem que ver lógica nesses argumentos, sem ser levado no bico. Então, olha, uma série de fatores que precisam ser considerados aí na hora de fazer essa profilaxia. Essa criticidade, ela precisa ser desenvolvida. Aí, quem sabe, a pessoa saia dessa condição de ser manipulado. Então, o manipulador, ele mexe com os valores dele, mexe com a cosmoética e mexe com a criticidade também. E o manipulado também, vai na mesma linha, puxando por essa criticidade, pelo questionamento e pela cosmoética, porque se ele vê que aquela figura de autoridade está sendo anticosmoética, se ele tem essa noção, ele já vai cair fora. Entende? Então, a mesma coisa que ajuda um lado, ajuda o outro, né? No sentido tanto do manipulador quanto do manipulado. Você traz aqui sobre o desassédio interconsciencial. Isso na hora que a pessoa está nesse processo, tanto um lado quanto o outro, não é, Mabel? Fala um pouquinho. Exato. Então, ela precisa passar pelo autodesassédio. Às vezes começa alguém desassediando, no sentido de afastando as consciências que estão ali, né, perturbando a pensanidade dela, vai criando um campo de energia melhor para ela poder pensar por si mesma. É porque a gente E falou aí, só do intrafísico, a gente não falou das consciências, né? porque é o que mais tem, né? Se tem 9 por 1, então veja, aquela perturbação pensênica, por exemplo, você vê na religião, às vezes a perturbação é pela culpa. E as consciências ali culpando a pessoa. Ah, mas você não vai fazer mais assistência, você vai deixar os seguidores, você vai sair dessa religião, você vai ser execrada. E aquilo vai fazendo com que a pessoa fique acuada, entende? Mas se ela não tiver assim, uma racionalidade já mais consistente, ela não consegue, porque aquilo engole. Aí vai dar medo, vai dar insegurança, vai dar incerteza, que é tudo aquilo que ela não sabe lidar, e aí ela continua ali naquela situação, né? Então, veja, é complexo, é bem complexo esse mecanismo, né, dessas influências patológicas. E são vidas e vidas e vidas que a gente passa por isso, né? Porque se a gente for ver a história da humanidade, ela teve permeada, né? Pela religião, pela política, pelo direito, né? Pela afetividade, E pela afetividade. aí vai se formando, né, essa mentalidade até a pessoa cair vamos dizer assim, na autoconscientização multidimensional para entender isso, né? Agora, você vai poder perguntar assim, quando é que a pessoa deixa de ser manipulada? Uhum. Total. Quando Você... ela virou desperta. na desperticidade? Só. Até a desperticidade, ela é assediada, não é? Sim. Então, ela é manipulada. Perfeito. É lógico. Enquanto a pessoa não for desperta, não dá para ela ser totalmente não manipulada. Não dá, não dá. Porque ela é assediada. Então, tem alguém mudando o comportamento, a pensanidade dela em algum padrão. A partir da desperticidade, ela já não sofre mais essa influência, e aí, se ela não tem mais assédio que interfira de fato na realidade dela, a gente pode dizer que ela está livre de todo e qualquer tipo de manipulação. E é por isso que depois vem o teleguiado. Na escala evolutiva, né, proposta pela Conscienciologia,
existe um termo na escala evolutiva que é o teleguiado autocrítico. Aí você fala, nossa, mas ele é teleguiado, então ele é manipulado, não é? Sim. O teleguiado é manipulado? Não, porque tem a frase autocrítica. Então, o que que é isso? É quando, que nem o professor Valdo dizia, quando uma voz mais lúcida se levanta e você entende que aquilo é um fulcro de lucidez maior do que o seu, você adere. E isso não é manipulação negativa. Isso é discernimento, isso é lucidez de você fazer uma adesão a uma ideia, a um movimento melhor do que aquilo que você tinha vislumbrado, não é isso? Então, como é que eu entendo que funciona o teleguiado? O teleguiado, ele tem já um nível de lucidez tal para trabalhar junto com as consciências amparadoras, mas numa equipex mais entrosada, lúcida, aonde o daqui tem voz sobre as consciências e vice-versa. Mas, na maioria das vezes, tende que as consciências têm mais visão de conjunto do que a própria consim, porque elas estão num estado consciencial diferente, elas estão sem corpo humano, né? Então, claro, a visão de conjunto tende, não necessariamente será, mas tende a ser maior. Então, veja, aí se cria uma equipex, uma equipe extrafísica e intrafísica, né? De coleguismo, mas não de manipulação patológica, não de uma influenciação assim, vamos dizer, doentia, né? Que vai drenar de alguma maneira a outra pessoa, né? Então veja que são situações distintas, né? Do teleguiado, ele é teleguiado, a palavra guiado, né? Do manipulado. Agora, se você for teleguiada, não crítica, né? Se eu for, alguém for, aí ele é possesso. É. Não, e É aí o que a tem gente chama. aquela palavra que o Valdo usa, a da irresistibilidade, né? Pela autoridade moral da cosmoética teática que aquela Perfeito, consciência tem. Então, perfeito. fica irresistível você não atender ou não seguir uma orientação, né? Porque a Porque pessoa quando a já mostra pessoa. a Porque maturidade. quando vamos pensar no evoluciólogo, ele mostrou uma realidade muito maior. Você fala, eu topo. É isso aí. E por que que você topa, eu topo, alguém topa? Não é porque ele está influenciando essa pessoa, no sentido de tirar o discernimento dela. Não, ele está aumentando o discernimento. Então, a unidade de medida nessa história é o discernimento. Se aquela influência diminui o meu discernimento, há manipulação. Se aquela influência aumenta o meu discernimento, há uma articulação ou uma manipulação cosmoética. E aí você encerra, né, a sua última parte justamente com a cosmoética, né? Que aí Uhum. entra o exemplarismo cosmoético, a incorruptibilidade, o traforismo. A gente tem 5 minutos para falar sobre isso tudo, Mabel. Na verdade, é a parte homeostática, né? Isso. Da reciclagem. Você recicla a sua intenção, a pessoa, tanto do manipulado quanto do manipulador, né? Ele vai reciclar a intenção por causa dos valores, ele vai reciclar a própria teática cosmoética, né? Essa cosmoética a gente sempre vai ampliando, né? A gente vai aprendendo mais. Então, o que era cosmoético hoje para a gente, amanhã já não é mais, enfim. E aquilo a gente vai se ampliando. E o bacana é que eu termino com o traforismo. Justamente, o que que é isso? O traforismo é o uso do trafor, do traço força, da sua habilidade para a evolução, que é o que eu estava comentando, o inverso do manipulador e do manipulado, né? Eles usam o trafor para interprisão.
Então, pensa, vamos imaginar uma pessoa que a gente está falando ali com uma retórica imensa, com vidas e vidas, milênios e milênios, né? Os séculos, pelo menos, nessa linha, e vira a chave dela. E ela faz a reciclagem. E ela entende a artimanha que ela usava. E ela entende tudo que acontece nesse universo. E agora ela vai fazer Tales. Essa mesma pessoa. Imagina a qualidade que ela pode imprimir nisso em função da bagagem patológica que ela tem. Não é muito E, interessante a por outro evolução? lado, a influência que ela exerce perante os seus ex-manipulados também é grande, né? Porque ela acaba sendo a referência. E aí, na hora Perfeito. que ela recicla, ela passa a ser exemplo. Ela passa esse exemplo e ela arrasta aquele povo todo que ela liderou. Imagina ali, vamos pensar ali, uma personalidade forte numa ideologia ou numa seita, ou seja lá onde for. E ela compreende, e ela vira. O povo vai falar: Oi, como é que é isso? Aí ela explica: Não, presta atenção, a gente estava errado. Ó, isso aqui não é o ideal, tem uma coisa melhor. Pronto. E ela vai com toda a força de tudo que ela aprendeu para desensinar o que ela ensinou errado, né? Então, aí ela dá uma grande virada. É por isso que os amparadores, eles olham muitos líderes, né? A gente sempre fala isso, né, Rosa? A intenção dos líderes, porque quando eles viram a chave da cosmoética, eles arrastam muitas pessoas junto. Mabel, a gente tem aí 2 minutinhos. Eu queria ver assim, o que que você quer deixar de mensagem final, né? O que que a gente pode assim fazer, gerar de reflexão, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, porque a gente tratou de temas aqui bem delicados, né? O que que É você verdade. deixaria assim, sabe, para a Eu gente acho que fechar? a grande reflexão desse tema, Rose, é o desenvolvimento da autocrítica e da heterocrítica. Esse, quem sabe, sejam duas palavrinhas aí importantes, sabe? Como é que a gente desenvolve essa criticidade cosmoética para tudo e para todos, dentro do princípio da descrença, né? Então, são situações que é um dos propósitos até da Conscienciologia, né? Desenvolver esses atributos mentais somáticos para a gente ter um pouco mais de autonomia consciencial. Essa autonomia vem dessa potencialidade, essa capacidade que a gente constrói dentro da gente mesmo, essa força pensênica, que é mais forte do que as influências externas, né? Então, essa autonomia que vai levar para a diversidade e que vai levar para outros patamares da escala evolutiva. Então, é uma construção interna de atributos mentais somáticos, atributos energéticos e atributos psicossomáticos. A pessoa vai criando essa fortaleza dentro dela. E aí, quando ela fica numa maturescência maior, aí já passou desse patamar de manipular e ser manipulado. Muito bem, estivemos então com a Mabel Teles aqui conosco hoje, né? Muita informação, muito esclarecimento. Mabel, a gente agradece imensamente a sua participação e agradecemos a você, né, que esteve aí contando, acompanhando com a gente. Lembrando que semana que vem tem mais programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Então, obrigada.